E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Eu tô sempre te ensinando como conseguir limite de cartão de crédito, como a gente vai conseguir, como isso, como aquilo, como aumentar o teu limite, beleza. Mas hoje eu vou te falar um vídeo mais diferente. Como assim diferente, Vinícius? Eu quero te mostrar 7 coisas que tu não deve parcelar com o teu cartão de crédito. Eu duvido tu não usar uma sequer. Pois é, eu uso. Tá, mas vamos lá. Aqui em casa tem uma pegada diferente. Qual é a pegada? Eu tenho um limite de gasto mensal. Esse meu limite é assim. A gente está usando o cartão, a gente divide o cartão por 4 semanas e nessas 4 semanas eu vou utilizando X de dinheiro por semana. Assim eu não tenho surpresas no final do mês e tenho controle. E dentro dessa semana a gente tem o gasto diário, enfim. Mas se tu não tem esse controle, esse planejamento do cartão de crédito, eu vou te explicar 7 coisas aqui que tu não deve parcelar no cartão de crédito. Se tu não tem a capacidade estratégica de analisar o teu mês. E eu sei que não é todo mundo que consegue, pessoal. Já trabalhei em banco e eu ajudava as pessoas exatamente nesse ponto. Então já me comenta aí se tu usa um dos 7 no teu cartão de crédito. Isso pode estar te afetando financeiramente e tu nem sabe, tá bom? Já comenta aqui também se tu gosta desse tipo de conteúdo de planejamento financeiro e tal. Até porque como é um conteúdo único, nunca fiz esse tipo de conteúdo, de repente tu goste ou não. Vamos lá. E hoje eu vou começar no primeira categoria de parcelamento, o supermercado. Vou esperar alguém comentar. Quem nunca parcelou o supermercado? Pois é. Supermercado não se parcela, gurizada. E por que não se parcela? Porque todo o mês tu tem. Todo mês a gente tem, paga, no mês sequente tem de novo. E aí o que vai acontecer? A gente tem aquela velha ilusão. Ah, fazem 2 vezes. Beleza, tu foi lá, foi no supermercado, gastou quinhentão, parcelou 2 de 250 pila. Tá, e quando tu for comprar, tu vai fazer o quê? De novo? Tu vai parcelar em 2 de novo? Bum, no outro mês já tá com a parcela normal. Não se parcela no supermercado. Porque no primeiro mês tu vai ter uma falsa ilusão de sobrar limite e vai querer gastar aquele limite, não é? Mas isso pode virar uma bola de neve. Então, eu aqui em casa utilizo o supermercado no crédito. Em uma vez só. Controle financeiro. Nunca, nunca, nunca se parcela supermercado. Isso aqui, ó, é enforcamento. Não tem como tu fugir. O segundo é um bem normal também. Parcelar gasolina. Cara, se tu parcelar gasolina, tu vai entrar numa bola de neve tão forte, tão forte, tão forte. Cara, gasolina assim, ó, tu colocou a gasolina, dá 5 dias, tu tem que abastecer de novo. O que adianta tu parcelar? Ah, mas parcelar me dá um fôlego financeiro só no primeiro mês. No outro mês, já virou. Já vai ter o teu valor normal. Parcelamento de uso contínuo é furada. A gente sabe, a gente vê que os cartões de crédito estão sendo estimulados. Ah, utiliza o teu cartão de crédito para conseguir benefício e tal. Beleza, utiliza, mas com noção. Não utiliza o teu cartão de crédito a fim de se afundar financeiramente. Então, às vezes, a gente acaba gastando mais porque a gente não tem um controle financeiro. Então, a segunda, gasolina não dá, né, gente? Não tem como. A terceira entra nessa mesma pegada, tá? Remédio de uso contínuo. Não tem como tu chegar lá e parcelar. Ah, me fazem 3 vezes um remédio que tu compra todo mês. Entra no mesma sacola de super, mesma sacola da gasolina. O remédio de uso contínuo, cara, tu já vai usar todo mês. Então não parcela, que isso vai te afundar. Esses são os gastos de uso contínuo, esses 3 que eu não parcelo nem isso mesmo que tu pensou. Agora, eu vou te dar uma outra regra. A ilusão de status, que aí nós vamos para 4. Roupas e acessórios. Tudo bem, quem não parcela uma roupa, quem não parcela um acessório. O problema é quando tu parcela uma compra que tu não tem a capacidade normal de ter essa compra. Por exemplo, iPhone 17. Só pra te ter status. Cara, tu vai parcelar um iPhone 17 ou sei lá o que, bota um iPhone menor, um iPhone de 7 mil reais. Parcelar. Se tu não tem, vai comprometer um monte a tua renda. Ou, não tô falando nem iPhone, eu tô dizendo
compras que tu não tem a necessidade, a urgência, mas tu quer para status. Isso é um problema e eu não recomendo esse tipo de parcelamento. Parcela só o que tu quer. Por exemplo, meu filho queria um telefone celular, eu comprei um telefone celular. Comprei a última, claro que não. Comprei um celular que entrega para ele o que ele precisa. Não o que ele quer, o que ele precisa. Então essa é uma diferença que de repente tu pegue. A quinta assim, ó. Eu coloco ela como tu tem que ter mais atenção. Que é aquele... Trabalhei a semana toda, hoje eu mereço. Cara, essa palavra, hoje eu mereço, é onde tu vai te ralar financeiramente. Ah, Vinícius, mas eu trabalho muito e eu mereço. Aí o nego merece, vai lá naquela pizzaria cara, churrascaria cara, ou sei lá o que caro, e tu foi lá, passou o cartão, fazem 2 vezes e azar, a vida é uma só. Vamos estourar a tampa. Pois é. E aí, tu te rala. Porque tu usa um valor a mais pela facilidade do parcelamento, acaba gastando mais que tu tem condições de pagar. E este tipo de parcelamento, na minha humilde opinião, é para ir pro buraco. A sexta, que na minha opinião, eu vou voltar um pouquinho nessa da festas e baladas. Esse eu mereço. Vou comprar um ingresso. O ingresso normal, R$70. Mas eu mereço ir pro camarote premium. Passou lá com bebida liberada, comida liberada, milão. Aí tu comprou o camarote, usou. E agora tu tem 9 meses pagando aquele camarote. E isso dá uma ideia de frustração. Depois que tu usa, tu fica pagando aquilo lá. É a mesma coisa que viagem. Então, o que eu recomendo, parcela uma viagem antes de viajar. Não depois, que depois vira uma tortura. Não vira uma coisa boa, fica uma tortura. Então, na minha opinião, esses são os 5. Faltam 2. Um parcelamento que eu acho assim, ó, que entra no cartão de crédito, mas entra no parcelado, é financiar carro. Hoje em dia, se tu quer financiar um carro, eu não gosto dos 60 vezes. 60 vezes os juros é muito alto. A gente está hoje com uma taxa Selic alta. Então, o financiar um carro, de repente, não é uma boa, de uma facilidade. Assim, ó, eu considero sempre um financiamento de veículos, um bom financiamento, aquele financiamento que pega 15% da tua renda. Não ultrapassa 15% da renda. Porque senão é endividamento e entra no parcelamento também, que eu não considero muito viável. Vinícius, mas peraí, é o único jeito de eu conseguir comprar o meu carro. Cara, se tu fizer em 60 vezes, tu pagou 2,5 carros. Então não é a única vez, o único motivo. De repente compra um carro com menor valor e vai fazendo pequenos upgrades. Eu comecei, na minha época, comprando um carro, comprei um Corsa. Nem lembro o ano. Do Corsa eu fui pro Clio. Do Clio eu fui pra Space Fox. Da Space Fox eu fui pro Citroën C3. Do Citroën C3 eu pulei pro Peugeot 307 vermelho Ferrari, que eu adorava. Dali eu fui pro HB20. Do HB20 eu pulei pra Toro. Escadinhas. Fui indo. Fui perdendo dinheiro, mas fui indo. Então hoje em dia, se eu quisesse ir direto pra Toro, eu tava ralado, porque minha entrada ia ser pequena e a parcela ia ser alta. E a última, gente, assim, ó. Presentes. Parcelamento de presente, cara. Eu vou comprar pra ele porque ele merece. Só que aí, às vezes a gente acaba tendo um descontentamento. Me desculpa o que eu vou falar, mas vamos lá. Fizesse um parcelamento, um presente pra tua namorada, terminou com a namorada e tens aquela rica parcela pra pagar. Então assim, ó, o fato de doar, eu não tô falando que dar presente é ruim, não. Mas tô dizendo que às vezes dá uma segurada no valor do presente, não parcela tão alto e não tantas vezes, gurizada. Porque isso aí pode sim ser um problema futuro. E esses são os 7 parcelamentos no cartão de crédito, tirando o carro que é financiamento, que eu desconsidero tu fazer na fatura do teu cartão de crédito. Mas eu quero que tu me deixe aqui no comentário se tu faz algum desses e se tu já te endividou por causa disso. Até o próximo vídeo, gurizada. Valeu!